Eu quero começar trazendo a nossa pauta aqui do PF mirando nos assessores de deputados do partido de Bolsonaro. A gente tinha trazido essa pauta, mas hoje de manhã, e eu vou pedir a licença para a nossa audiência também, saiu uma pauta tão importante aqui que a gente precisa comentar, a gente precisa falar a respeito dela. A professora Paula jogou para nós aqui. E vamos lá, olha só. Equipe de Lula, chefiada por atual diretor da PF, recebeu relatórios da ABIN antes do 8 de janeiro. Documentos de dezembro de 2022 indicavam riscos de ações violentas. PF e ABIN não comentam. E eu vou começar essa daí com a professora Paula, porque a gente, professora, muito já era falado, né? Agora virou matéria da Folha, mas isso já era falado, já era objeto inclusive de várias defesas de pessoas que foram acusadas de planejar o golpe do 8 de janeiro. O pessoal já falava, olha, isso daí já era alertado por várias autoridades, inclusive muita gente do entorno do Bolsonaro falou sobre isso. Então, a gente presenciou aquela CPI ridícula e durante a CPI foi dito isso várias vezes, inclusive foi o senador Esperidião Amin, que logo depois que acontece isso, ele está em uma comissão, agora eu não vou me lembrar o nome da comissão, mas tem alguma coisa a ver com inteligência. Ele pediu acesso a um relatório e nesse relatório constava ali que foram emitidos alertas e agora vem a Folha de São Paulo confirmando mais uma vez, só que dessa vez na matéria eles falam sobre relatórios que eram produzidos pela equipe de transição e que era chefiada pelo Andrei Rodrigues, que hoje é o chefe da PF. Inclusive, tem um trecho que eu comentei contigo, não consegui achar, mas agora eu achei, deixei ele aqui na agulha para comentar com a nossa audiência, um trecho da Folha de São Paulo, que eu vou ler aqui para vocês, dessa matéria, que diz o seguinte: no dia 7 de janeiro de 2023, já como diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues fez um ofício em que alertou sobre possíveis atos violentos nos dias seguintes. Então, ou seja, na véspera do fatídico 8 de janeiro, Andrei Rodrigues emite um ofício falando sobre o risco de possíveis atos violentos nos dias seguintes. Ele só não detalhava quais informações que embasavam esse prognóstico. E depois a Folha emenda aqui, ó, como mostrou a Folha, em depoimento durante um processo administrativo disciplinar, o chefe da PF disse que não encaminhou nenhum relatório com detalhes dos riscos identificados à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que fez apenas a comunicação verbal na reunião. Mas, segundo a matéria da Folha, então, segundo a matéria da Folha, que eu estou lendo aqui, eu não estou inventando, não é a minha opinião, o que a Folha está dizendo é que Andrei Rodrigues mentiu durante um depoimento do procedimento administrativo, uma vez que existe esse ofício. Então, esse relatório não é nem daqueles alertas que o senador Esperidião Amin falou durante a CPI. Ele é um relatório produzido pela equipe de transição, pela equipe do governo Lula. Tem foto de veículos que circulavam ali em volta do hotel. Então, eles sabiam sim do risco de que houvesse uma manifestação, estavam cientes. Tanto é que a audiência deve lembrar, logo após o ocorrido, o Lula vem a público e dá uma entrevista falando que alguém deve ter aberto a porta, porque não tem como invadir prédio público assim com a facilidade que eles invadiram. Então, o grande argumento, para eu fechar aqui, o grande argumento das autoridades que defendem a tese de que houve uma tentativa de golpe de Estado é que a direita está dizendo que o Lula tentou dar um golpe em si mesmo e que isso seria ridículo, mas não é esse o argumento dos conservadores. O argumento é que o Lula sabia, tinha instrumentos para evitar que ocorresse, mas
aconteceu algo, vou colocar nessas palavras, aconteceu algo no meio do caminho, e essa defesa dos prédios públicos não foi feita. Agora, quem organizou essa manifestação, para mim é muito claro, eu já falei várias vezes, foi aquela galera que se diz de direita que está pedindo intervenção militar desde a época da Dilma, que se acampa em frente a quartéis e que se tem, inclusive, essa rixa, vamos dizer, dentro da direita, porque esse pessoal que pede a intervenção militar já chegou a ser expulso de algumas manifestações de direita. Então, foi organizado por essa galera intervencionista e graças a uma displicência ou algo propositado, não foi impedido. Isso sem contar os vídeos daquelas pessoas esquisitíssimas que saem descendo de rapel. Então, é isso, para eu não me prolongar mais. A matéria que saiu hoje está estourando nas redes sociais, um escândalo. É escandaloso porque mostra um nível de aparelhamento e de distorção da realidade para fins persecutórios, né, do regime. E eu até já quero jogar essa questão para o Sathier, e ainda eu já quero colocar também, Sathier, porque é uma pauta do momento, né? A gente então tem essa matéria que é das 4 da manhã de hoje, que saiu na Folha, algo que já, como disse a professora, já havia sido colocado, né? Mas ao mesmo tempo o moedor de carne não para. Então a gente tem também a busca e apreensão, e a gente tem essa mira agora dos assessores do Carlos Jordi, né, e do Sóstenes Cavalcante. A gente tem aí o print para colocar para vocês. Olha só, a Polícia Federal faz operação contra assessores de 2 deputados federais. Mandados de prisão expedidos pelo Flávio Dino foram cumpridos em endereços de pessoas ligadas a Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL, né, e ambos do Rio de Janeiro. E a gente tem essa situação, Sathier, a gente vai falar da credibilidade do Supremo, mas existe um problema muito sério e que precisa e vai necessariamente ter que fazer parte de uma grande reforma e de um grande processo de responsabilização da Polícia Federal por cumprimento de ordens abusivas e participação de operações persecutórias. Porque a institucionalidade foi pelo ralo, Sathier. Sim, a institucionalidade foi pelo ralo, a isonomia foi pelo ralo, e junto com ela de lambuja a imparcialidade. Isso de todas as instituições que estão hoje na mão do establishment, a começar pelo Supremo Tribunal Federal e alguns ali dos seus membros ali. Infelizmente, se perderam toda a credibilidade, toda a autonomia, né, das instituições, e se transformaram em meramente instituições persecutórias. Estão perseguindo um lado só nessa história. O chicote está na mão de uma pessoa. É muito triste a gente ver o aparelhamento das instituições. Instituições essas que há anos atrás gozavam de uma credibilidade e de uma confiabilidade da população. Existiam aquelas pesquisas do IBGE, que, diga-se de passagem, já é outro instituto sem credibilidade nenhuma, que está aí tentando inflar a riqueza ou diminuir o nível de pobreza à base da canetada. Inclusive, funcionários do próprio IBGE, não estou saindo da pauta, fizeram essa denúncia. Os funcionários do IBGE fizeram a denúncia que as pesquisas desse instituto está totalmente manipulada para favorecer, a fim de favorecimento do governo do Lula. Então, as instituições que antes gozavam de credibilidade via pesquisa do IBGE, hoje já não gozam mais. A Petrobras, por exemplo, as Forças Armadas, por exemplo, não podemos deixar de citá-las, o Supremo Tribunal Federal, a instituição Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Senado Federal, enfim, muito triste a gente ver as instituições perdendo a credibilidade, como a Polícia Federal, que gozava. A Polícia Federal, aquela que a gente via prendendo bandidos, colocando bandidos na cadeia, políticos na cadeia, né? Aquela Polícia Federal do japonês da Federal que virou um símbolo de heroísmo, mas essa própria Polícia Federal foi vilipendiada por pessoas que a usaram de maneira correta, que foi a Lava Jato, na figura do Sérgio Moro, que disse que o presidente Bolsonaro estava aparelhando e manipulando a Polícia Federal, controlava a Polícia Federal. Foi até por intermédio disso que também o presidente Bolsonaro não pôde indicar o Alexandre Ramagem como diretor da mesma. Então você vê essa questão, e hoje você vê essa instituição que antes fora defendida, agora sendo usada e aparelhada pelo establishment.
entrando em casas de assessores, entrando em casas de trabalhadores, a começar por Alan dos Santos, que recebeu a operação da Polícia Federal na sua casa, com uma arma apontada para a sua pessoa, e com a sua esposa grávida, com a filha pequena. É essa Polícia Federal que a gente tem hoje no Brasil, perseguindo políticos de um só partido. Então a gente percebe que, infelizmente, essas instituições que antes gozavam de uma credibilidade, hoje perde total credibilidade, fechando o cerco contra a oposição. Gente, que história é essa? O que é isso? Olha, se tem crime, se tem desvio de finalidade, se tem improbidade administrativa, se tem o que for, tem que ser apurado, mas apurado de maneira legal, respeitando os devidos processos legais. Olha, o Império Romano, ele respeitou mais o devido processo legal do que a Polícia Federal e o Judiciário de hoje em dia. Jesus foi levado para o Sinédrio, do Sinédrio foi para Pilatos, do Pilatos foi para Caifás, Pilatos botou na frente do povo, o povo decidiu. O processo legal, até ser crucificado, meu irmão, demorou horas e dias. Agora não, agora pega lá, prende, não tem respeito a mais nada, não tem respeito a deputado. E agora, como não pode pegar os deputados em razão do furo privilegiado e uma série de consequências que podem desdobrar, estão correndo atrás dos assessores. É lamentável, Marco Antônio. É lamentável. E, Adriles, quando a gente vê essas coisas acontecendo, eu vou só exemplificar aqui o nome dessa operação contra o Jordi, contra o Sóstenes, é Rent a Car. Foi autorizada pelo Flávio Dino, ele negou os pedidos de busca contra os deputados federais, a Procuradoria também se manifestou contra a PGR, são 6 mandados, Rio de Janeiro, Tocantins, Distrito Federal, os nomes não foram divulgados ainda, e os agentes públicos e empresários teriam, aspas, estabelecido um acordo ilícito para desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares, fecha aspas. Teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos. Adriles, se eu fosse um bandido, se eu fosse um criminoso em Brasília, num alto escalão do Supremo, ou no Supremo, ou no TSE, ou em qualquer lugar assim, eu adoraria autorizar essas investigações aleatoriamente, ou criar essas cortinas de fumaça, porque isso desvia completamente do foco, do problema que a gente vive. Não, veja bem, você, na primeira pauta, você coloca uma coisa que todos sabíamos, que eventualmente foi alardeada, foi reverberada, e agora é definitivamente colocada. A ABIN sabia de movimentações de pessoas realmente mais radicais que queriam invadir o Congresso Nacional para estabelecer algum tipo de ação deletéria, dilapidação de patrimônio público que foi consumada nesse fatídico 8 de janeiro. Se a ABIN sabia, o governo federal, por óbvio, sabia. A ABIN é vinculado ao governo federal. Não fez nada por quê? Não fez nada porque queria que isso acontecesse, porque isso foi o álibi perfeito para não só ensejar, como dinamizar e incentivar e recrudescer o tipo de perseguição política. Ou seja, era a narrativa perfeita. Entendeu? Uma meia dúzia de malucos invadiram lá o 8 de janeiro, meia dúzia, eu falo 3.000, 4.000 pessoas, que não representam a totalidade de uma direita que estava dizendo, e eu me incluo entre ela, que estava dizendo que o TSE agiu de maneira completamente ilegítima e parcial durante o pleito de 2022, favorecendo um candidato, Lula, em desfavor de outro, Bolsonaro, tirando um candidato da cadeia para disputar de maneira completamente estapafúrdia uma eleição de 2022, censurando o Bolsonaro, não podendo falar do 7 de setembro, não podendo usar sua primeira-dama, não podendo dizer que Lula era a favor do aborto, ou condenado, ou ladrão, não podendo dizer que Lula era amigo de ditadores e coisas do tipo. E, eventualmente, as pessoas ficaram indignadas. Não a ponto, totalidade das pessoas, de invadir o Congresso Nacional, muito menos para dar um golpe, nem aquelas pessoas deram um golpe. Então, eles sabiam disso. E as perseguições deram continuidade. Eu estava no processo, no inquérito das fake news, o Tom Santino, o Paulo Figueiredo, esses sequer receberam de volta suas redes sociais, o Guilherme Fiuza, todo mundo foi perseguido, e as prisões indevidas, e até um morto foi feito durante esse período, que é o Clériston Pereira da Costa, que simplesmente entrou lá na Praça dos Três Poderes e entrou na cadeia para morrer na cadeia, sendo que a PGR indicou a própria soltura dele. Ou seja, foi um caso pensado de complacência, de uma minoria radical para que se estabelecesse toda a demonização e a perseguição da direita brasileira até o dia de hoje, com censuras, com prisões indevidas, com quebra com arrebentamento das contas bancárias das pessoas, com exílios,
com destruição de carreiras, com destruição de caráter, com destruição de vidas. E o caso do Carlos Jordi é mais um que se instaura, sei lá, a locação de carro, uma verba para locação de carro feita para dar um desvio, para dar uma corrupção. Isso é completamente risível, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Qualquer parlamentar, eventualmente, tem algum tipo de conta não exatamente ajustada, mas isso quer dizer uma corrupção. Eles estão estabelecendo um inquérito, enfim, uma busca e apreensão para estabelecer uma investigação para ver se encontra algum tipo de pelo e ovo. Isso é, mais uma vez, perseguição. Como que foi feita contra o Gustavo Gaia, contra que é feita contra o Marcel Van Hatten, como que é feita de maneira estapafúrdia contra todos os parlamentares. O Fernando Conrado, anteontem, dizia aqui que deveria o Congresso Nacional estabelecer uma varredura de quem é o CPF dentro da Polícia Federal para perceber quem está fazendo esse tipo de perseguição indevida. Porque uma ditadura, Marco Antônio, ela não é feita apenas dos ditadores. Ela é feita daqueles que se colocam a favor dos ditadores. Infelizmente, boa parte da Polícia Federal tem coadunado com esse tipo de coisa, entendeu? Porque prender senhora de idade com 70 anos, fazer investigação completamente estapafúrdia em deputado federal que simplesmente emitiu uma opinião da qual ele é completamente imune, sendo da própria Constituição, isso é criminoso. Sim. Isso é uma ordem indevida. A gente lembra lá o caso do Eichmann em Jerusalém, o livro famoso escrito pela Hannah Arendt. O que ele dizia? Ele dizia simplesmente que estava cumprindo ordens, estava colocando judeu em bonde para ir para campo de concentração para morrer. Sim. Então você tem que ter exatamente um princípio de rebelião dentro da Polícia Federal contra ordens ilegais, contra ordens inconstitucionais. Então uma ditadura não é feita somente do ditador que expede esse tipo de ordem ilegal, mas é feita de quem, sobretudo, executa. E tem executado desde o 8 de janeiro até antes, e tem recrudescido desde o 8 de janeiro, que foi uma operação que foi feita com complacência do governo federal, mais uma vez, para estabelecer que uma meia dúzia radical responde por toda a totalidade de conservadores, liberais, cristãos, e aquilo que se chama de direita brasileira. Perseguição é a maior espectro da direita brasileira. E o mesmo Flávio Dino arquivou o processo contra o Renan Calheiros.